Então, graças a Pai, sejam todos bem-vindos aqui na Online da Madrugada. Deus seja louvado pela presença de todos. Que todos possam sair daqui refrigerados. Estamos na semana de oração muito especial pelo Ministério, apresentando nossos ministros, pastores, missionários, voluntários também da obra, suas famílias e seus familiares, planos e projetos, sejam espirituais, profissionais. E o tema central da nossa semana de oração de 12 dias pelo Ministério é a saúde emocional do homem. A maioria é homem. Já abordamos muitos assuntos interessantes e oportunos. E hoje vamos falar sobre relacionamentos saudáveis. Continuando com o nosso palestrante, irmão Edson Barbosa. Para quem não conhece o irmão Edson, tá? Ele é assistente social, ele é nutricionista, trabalha como psicanalista clínico, neuropsicólogo e naturopata. E hoje ele vai falar sobre esse assunto, relacionamentos saudáveis. Precisamos saber filtrar esses relacionamentos, né, irmãs? E o irmão vai dar as dicas aqui. Então, com o Senhor a palavra, irmão Edson, seja mais uma vez bem-vindo. Bem, muito obrigado, irmã Alexandra. Bom dia para todos os nossos irmãos aí da nossa igreja online. E é sempre um prazer poder compartilhar um pouco daquilo que a gente vivencia, daquilo que a gente enfrenta no dia a dia em relação ao nosso trabalho. E eu quero aqui aproveitar a oportunidade, né, e dizer que estou muito feliz aqui em ter ouvido a oração do meu querido pastor Marcos Wagner. Tive o privilégio de trabalhar com ele por 3 anos lá em Brasília. E vi aqui também o meu pastor atual, né, o pastor Madiel, que está aqui online também. Deus abençoe ao ministério de vocês. E é sempre um prazer poder ouvir aqui o pastor Marcos, que agora está um pouquinho longe da gente, né, em relação a quilômetros, mas a igreja online, ela tem essa bênção, né, a igreja online, ela nos aproxima, e essa igreja, ela tem pessoas de todos os lugares, e é sempre um grande prazer poder compartilhar com vocês, né, um pouco daquilo que a gente tem trabalhado no nosso dia a dia. E o nosso projeto Saúde Emocional do Homem, e mais especificamente nesses 12 dias, né, hoje nós já estamos no 5º dia, nós estamos direcionando a saúde do Ministério, né? E aí a gente envolve a questão da família e hoje dos relacionamentos saudáveis, né? Nós já falamos do homem e as suas emoções, já falamos da ansiedade masculina, do estresse, da sobrecarga, da autoestima masculina, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os relacionamentos saudáveis. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para que os irmãos possam acompanhar, né, os nossos slides aqui. E só mais um minuto, pronto. E, enfim, o texto que eu quero compartilhar com os irmãos, que é o texto que foi lido para a oração, é Tiago, capítulo 1, verso 19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então a gente percebe que grande parte da nossa vida, né, acontece por meio dos relacionamentos. Nós nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos com o nosso cônjuge, também com os nossos filhos, com os pais, com familiares, com amigos, irmãos da igreja, colegas de trabalho e pessoas que nós encontramos ao longo da nossa caminhada. Esses dias bem recentes, eu mais a minha esposa fizemos uma viagem até Caldas Novas, né? Fica no interior do Goiás, e lá ficamos acampados, né, em um camping, e tive o privilégio de conhecer pessoas, né, que também estavam ali acampados de diversas regiões do Brasil. Gente do Sul, gente do Sudeste, do Norte, do Nordeste. E lá conheci um rapaz que é um viajante, né? Ele anda na sua moto, tem a sua barraquinha e tudo improvisado ali em cima da moto. E aí ele acampa Brasil afora e mundo afora, né? Já foi para a Inglaterra, para outros lugares. Começamos a conversar
e fizemos uma amizade, né? Ele é do interior do Goiás e hoje a gente se comunica com frequência. Então, os nossos relacionamentos, eles são diversos e nós encontramos pessoas, né, ao longo do caminho, pessoas que ficam, pessoas que às vezes é só ali por um momento e depois se vão. O importante é que todo ser humano é um ser relacional. Então, a menos que a pessoa tenha algum problema de ordem emocional ou mental, todo ser humano é um ser relacional. Nós nascemos para nos relacionarmos e os relacionamentos, eles são diversos. Então, para quem exerce liderança, né, no ministério, essa dimensão torna-se muito mais importante, né? Porque o missionário, ele está constantemente se envolvendo em relacionamentos, né? Então, para o missionário que assume o compromisso de cuidar de uma igreja, de um campo, de uma associação, de uma união, enfim, ele tem uma grande responsabilidade porque ele precisa, né, eu creio que essa deve ser a principal característica do missionário, ele precisa ser um ser relacional, ele tem que ter uma facilidade, né, de toda uma dinâmica de se relacionar com as pessoas. E os desafios vão aparecer, porque essas pessoas, elas terão diversos perfis, né? Tem pessoas de um jeito, tem pessoas de outro, tem pessoas que são mais amigáveis, tem pessoas que estão passando por problemas, tem pessoas que carregam os seus traumas, essa mochila enorme em cima das suas costas, e enfim, cabe ao missionário ter toda a habilidade, né, de cuidar para que ele possa, de fato, ter um bom relacionamento. Agora, é possível desenvolver conhecimento bíblico, é possível desenvolver capacidade de liderança, habilidades profissionais e ainda assim apresentar dificuldades na maneira de ouvir, dificuldades na maneira de comunicar-se, também administrar conflitos ou lidar com as diferenças. Então, existem muitas pessoas que têm grande conhecimento bíblico, grande capacidade de lideranças, têm um portfólio com várias graduações e, mesmo assim, ter dificuldade para ouvir, para comunicar-se ou até mesmo administrar conflitos. E esses desafios, eles prejudicam não só o círculo de sua responsabilidade, como também prejudica a si próprio, né? Porque uma pessoa que tem dificuldade e exerce um cargo de liderança, mas de repente ele tem dificuldade para administrar conflito, lidar com diferenças, ele vai sofrer muito em sua jornada ministerial. E aí cabe a ele, né, primeiro reconhecer a sua deficiência, pedir de Deus sabedoria, participar do nosso seminário aqui, né, de oração, né, e o nosso encontro aqui que nós estamos fazendo, para que, né, em algum momento ele reconheça a sua sensibilidade, a sua fragilidade e se torne agora uma nova criatura em nome de Jesus. Bom, um outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos é o texto de Colossenses 3,14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, os relacionamentos saudáveis não são relacionamentos sem conflitos. Esse é um ponto, tá? São relacionamentos nos quais existem respeito, diálogo, limites adequados, empatia, confiança, responsabilidade, perdão e disposição para crescer. Então, não é um relacionamento saudável não é aquele mar de rosas, né? Você vai, em algum momento desses relacionamentos, ter algum tipo de conflito. Quando eu fui missionário em Ceilândia, lá no Distrito Federal, tinha uma irmã que até hoje é uma grande amiga minha, né? A gente sempre se comunica e aquilo que eu posso eu ajudo e ela sempre me orienta também, mas a gente tinha sempre conflitos, porque ela tem um perfil, eu tenho outro perfil, né? E às vezes o que ela queria sugerir ou colocar ali na igreja não batia com aquilo que eu achava que seria interessante. Nós tínhamos uma discussão saudável, mas nunca nos desentendemos, né? Então, assim, a gente divergia de pensamentos, tinha alguns conflitos, porém até hoje é uma grande amiga que eu guardo no coração. Então, isso faz muita diferença quando você é um líder.
Você não pode guardar rancores, você não pode transformar uma discussão em algo totalmente grave que vá prejudicar até o seu trabalho dentro daquela comunidade religiosa. A Bíblia ela apresenta o amor não só como um sentimento, né, mas como uma maneira de tratar o próximo. E cuidar dos relacionamentos também faz parte do cuidado com a saúde emocional, também faz parte do cuidado com a saúde espiritual e, por que não dizer, ministerial também. Nós fomos criados para viver em relacionamento. Né? Desde o princípio, a Bíblia apresenta o ser humano como um ser relacional. Gênesis 2,18, Deus já diz: olha, não é bom que o homem esteja só. Embora esse texto pareça, né, no contexto da criação da família, ele também revela uma característica importante da natureza humana. Precisamos de vínculos significativos. Jesus também demonstrou isso durante o seu ministério, né? Ele deixou bem claro a importância desses vínculos significativos. Ele ensinava multidões, mas cultivava relacionamentos próximos. Existiam pessoas no tempo em que Cristo andou aqui no mundo que eram seus amigos mais íntimos. O exemplo de Lázaro, o exemplo de suas irmãs e outras pessoas também. E é interessante que tem um livro chamado História Eclesiástica, de um escritor, né, dos anos 500 e poucos, né, depois de Cristo, chamado Eusébio de Cesareia. E neste livro tem uma carta de um rei. E essa carta, ela foi direcionada a Cristo. E esse escritor, ele colocou essa carta no seu livro. E nessa carta, o rei, ele manda a Jesus, nós não sabemos se essa carta chegou a Jesus, né, mas ele enviou essa carta, mandou que enviasse, e lá ele cita: olha, você está passando por muita perseguição, você está passando por muita prova, estou vendo aí que o local onde você está tem muita gente querendo te matar, mas também ouvi dos seus milagres, ouvi de tudo que você tem feito, e por isso eu cheguei a uma conclusão: ou és Deus ou és um grande profeta. E aí ele conclui a carta dizendo assim: olha, o meu reino é pequenininho. Eu acredito que ele fosse, no dia de hoje, prefeito de uma cidade bem pequena, mas naquele tempo todo mundo era rei. Ele diz assim: o meu reino é bem pequenininho, mas é suficiente para nós dois. Se você quiser vir morar comigo, pode vir. E ali naquela carta, esse rei convida Jesus para morar com ele. Ele gostou, né, do que ele ouviu em relação ao perfil de Jesus. E aí ele criou uma empatia. E aí ele então convida Jesus para morar com ele. Talvez, meu querido irmão, seja o que esteja faltando na nossa vida. Né? Talvez eu seja um evangélico, né, um membro da igreja há muitos anos, mas ainda no fundo do meu coração eu ainda não convidei Jesus para morar comigo. E quando você faz esse convite, aí fica tudo mais fácil, porque é Cristo que vai direcionar os seus relacionamentos. E aí fica mais fácil de você aprender a se relacionar com o próximo, porque é um grande desafio. Mas nós estamos aqui justamente para oferecer alternativas para facilitar você conseguir vencer esses desafios, tá bom? Bom, os relacionamentos saudáveis, eles podem proporcionar sentimento de pertencimento, apoio emocional, segurança, oportunidade de crescimento, cooperação, fortalecimento espiritual, compartilhamento das dificuldades, alegria e companheirismo. E Provérbios capítulo 17, verso 17, deixa bem claro: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz um irmão. Então, uma vida ministerial saudável não deve ser construída sobre isolamento emocional. Isso é algo muito sério. Alguns missionários, muitas vezes, por ter dificuldade de se relacionar, eles se isolam. Né? Eles se isolam e isso não é legal, é prejudicial, porque ele é uma pessoa que já faz parte do pacote. Quando ele assume essa vocação, já faz parte do pacote ele ser um ser relacional. Ele precisa
ter essa capacidade de se envolver com as pessoas, né? E quando, por algum motivo, talvez porque ele ainda tenha dificuldades, traumas, né, do passado, bloqueios, por algum motivo ele se isola, então automaticamente ele prejudica a sua carreira ministerial, porque ele vai ter dificuldades, né, de enfrentar as pessoas, enfrentar no bom sentido da palavra, né, de liderar, de resolver situações, conflitos, porque ele acaba se isolando. E a vida ministerial saudável, ela não pode ser uma vida de isolamento, né? Isso é muito prejudicial. E Provérbios deixa bem claro que em alguns momentos, né, e eu já tive o privilégio de passar por isso, na angústia você faz um irmão. Eu passei em um determinado tempo de minha vida por uma grande angústia. E olha só que coisa interessante. Neste período dessa grande angústia, uma pessoa com quem eu não tinha muita intimidade, eu o conhecia de forma esporádica em algumas reuniões, mas essa pessoa com quem eu não tinha muita intimidade fez uma enorme diferença na minha vida. Essa pessoa me ajudou de uma forma que até eu ficava assim abismado. E ele me ajudou não foi financeiramente, ele me ajudou de uma forma em que no momento em que eu mais precisei de um ombro, ele estava ali, né? Ele me auxiliou, ele conseguiu abrir a minha mente e fez muita diferença na minha vida. Eu costumo dizer que ele não foi um ser humano comum, foi um anjo enviado por Deus para me ajudar nos momentos de crise. E eu acredito muito nesse texto, porque muitas pessoas em situações parecidas com a minha tiveram a mesma experiência. E Deus seja louvado por isso. Eu oro todos os dias pela vida desse irmão. O amor é a base dos relacionamentos cristãos, né? Então, quando pensamos em relacionamentos cristãos, um dos textos fundamentais é Coríntios capítulo 13, né? 1 Coríntios 13. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. Então, Paulo, ele coloca o amor por meio de comportamentos, né? Isso significa que não basta dizer que nós amamos alguém, né? De palavra não é somente isso. Precisamos observar como eu trato essa pessoa. Jesus estabeleceu um princípio ainda bem profundo que diz assim, João 13, verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o padrão cristão de relacionamento é o caráter de Cristo. E aí, como que eu vou refletir o caráter de Cristo na minha vida se eu ainda tenho dificuldade de me relacionar com o meu próximo, né? E aí a gente inclui todos. É cônjuge, é filhos, é pais, é amigos, é irmãos de igreja, colegas de trabalho, enfim, todas as pessoas. E Jesus Cristo nos dá um novo mandamento. Diz, olha, vocês precisam transmitir amor, assim como eu vos amei. Então, não é nada menos e nada mais. É da forma como Cristo agiu. E aí está o segredo. Ah, como que eu vou fazer isso? É muito simples. Leia os evangelhos e você vai ver como Cristo se relacionava. E vai ficar muito mais fácil você aprender as dicas de como Cristo agia para que você coloque no seu dia a dia. E aí esse detalhe faz muita diferença, algo que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu preciso aprender a ouvir. A maioria das pessoas só querem falar. E, na realidade, o que o mundo mais precisa são pessoas que estejam dispostas a ouvir. Tiago, ele apresenta uma orientação muito prática. Tiago 1,19. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, existe diferença entre ouvir palavras e compreender uma pessoa. Eu sempre costumo dizer, né, nos meus atendimentos, que pessoas que falam muito, eu digo, olha, você está ouvindo, mas não está escutando, né? Então, existem muitas pessoas que às vezes ouvem, mas eles não param para, de fato, escutar o que o outro está dizendo. Esse é um dos maiores problemas, né, dos relacionamentos e que muitas pessoas escutam apenas esperando uma oportunidade para responder. Tem muita gente que já ouve no modo defensivo. Eu estou ouvindo aqui, mas já estou criando argumentos para responder à altura, ou até mais se for preciso. Então, ouvir verdadeiramente envolve atenção,
respeito e interesse. Então, se você não respeita a pessoa que está ao seu lado ou de frente para você, se você não tem interesse na situação dessa pessoa, dificilmente você vai ouvir verdadeiramente. Então, é aquela questão que a gente já falou da empatia. Eu preciso sentir a dor do outro. Eu preciso enxergar além do que eu estou vendo, porque senão eu não vou ouvir essa pessoa. Eu posso até escutar, mas eu não vou ouvir essa pessoa. Na prática, isso significa, primeiro, que você não deve interromper constantemente. Não preparar uma defesa enquanto o outro fala. E é muito comum as pessoas estar falando e você já está aqui preparando a sua autodefesa. Procurar compreender antes de responder. Fazer perguntas quando algo não estiver claro. Reconhecer os sentimentos envolvidos e evitar conclusões precipitadas. Então, isso é o que vai fazer a diferença naquele que de fato está disposto a ouvir o seu próximo, né? E aqui há um grande escritor que ele diz o seguinte: é um escritor conferencista americano que já faleceu, né? Morreu em 2012. E ele popularizou um princípio importante da comunicação. Ele diz: devemos procurar primeiro compreender para depois sermos compreendidos. Parece um desafio, né? Mas é o que Jesus Cristo diz também: você precisa amar o seu próximo. Então, eu preciso primeiro entender o que o meu próximo quer. E aí, sabe de uma coisa? Às vezes, a pessoa não precisa imediatamente de uma solução. Às vezes, essa pessoa não está atrás de que você lhe dê uma solução. Ela só precisa perceber que foi ouvida. Ela só quer verbalizar. Ela está angustiada e ela quer verbalizar. Onde isso acontece muito? Nos lares, né? Quando muitas vezes a esposa está querendo verbalizar e o marido não está disposto a ouvir, ou muitas vezes ouve no modo defensivo para contra-atacar. Acontece também entre os filhos, né? Então, muitas vezes, os pais estão ali fechados, donos da razão, e os filhos estão apenas querendo verbalizar, desabafar uma angústia, uma necessidade que eles têm e, infelizmente, não conseguem. E quando eles não conseguem dentro de casa, eles vão buscar os amigos lá fora. E nem sempre os conselhos que os amigos vão dar são conselhos saudáveis. E acaba muitas vezes criando entre eles um laço de empatia, de amizade que pode ser totalmente prejudicial à vida espiritual, ao crescimento dessa pessoa. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado, né? As palavras, elas têm um grande poder. Provérbios 15, verso 1, deixa bem claro: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, quando eu não estou preparado emocionalmente para lidar com os meus relacionamentos, eu corro o risco de, ao invés de desviar o furor, eu criar uma ira, eu desenvolver uma ira na outra pessoa. E aí pode ser meu filho, a minha esposa, pode ser o meu colega de ministério, pode ser o membro da minha igreja. Então, o risco é muito grande. E se você observar bem, a Bíblia não ensina apenas o que falar, mas a Bíblia é um livro fantástico, maravilhoso, não é à toa que é um livro divino, mas ela também ensina como falar, né? Então, você precisa falar coisas agradáveis, mas até o tom da sua voz precisa ser um tom agradável, né? Não adianta você, muitas vezes, movido por um momento de ira ou de desconfiança, e usar textos sem que a pessoa perceba que o tom da sua voz está diferente, né? E as pessoas percebem quando de fato você está interessado no que elas estão dizendo, na situação dela, ou quando você está ali apenas por estar. Então isso faz muita diferença. A resposta branda, ela traz paz, traz compreensão, traz reconciliação, né? E a palavra dura, ela gera conflito, dor e separação. Eu me lembro de uma experiência que o pastor Mateus Souza citou em um evento, onde ele disse que quando o presidente da União, uma irmã chegou lá para conversar com ele. E essa irmã estava muito nervosa, muito estressada e ela queria desabafar. E aí ele sentou-se e pediu para ela falar. E ela falou, e falou, e falou, e falou.
muito. E ele disse que depois de quase uma hora que ela falou, que ela reclamou de tudo e tal, e ele ficou apenas ouvindo-a. E quando terminou, ela olhou para ele e falou: "O senhor não vai falar nada, não?" E ele disse: "Vamos orar, minha irmã." E aí, em sua oração, ele agradeceu pela presença dela, ele orou para que Deus resolvesse os problemas, pediu perdão se em algum momento ele a ofendeu, e quando terminou a oração, ela foi aliviada, ela se sentiu de fato que foi ouvida, né? E isso fez muita diferença naquela vida. Agora, já pensou se ele pensasse o seguinte: eu sou o presidente, eu não posso deixar que essa pessoa venha aqui e desabafe tudo isso para me ofender. Então eu vou agora criar argumentos para tentar fazer com que ela saia daqui na consciência de que ela está errada. Então talvez o resultado final não fosse o mesmo, né? Então muitas vezes a melhor resposta que nós, como seres relacionais, precisamos dar é o silêncio, mas não é aquele silêncio que traz uma reprovação, mas é o silêncio que traz arrependimento, que traz empatia. Esse é o silêncio, porque existem muitas pessoas que também são peritas em ficar em silêncio, mas é um silêncio de reprovação. É um silêncio que você o tempo todo percebe que ele está o tempo todo te reprovando. Isso também não é legal, né? Então, precisamos ter muito cuidado. Relacionamentos podem ser fortalecidos ou profundamente prejudicados pela maneira como nós usamos as palavras. Existem palavras que constroem, né? Por exemplo, palavras que encorajam, que reconhecem, que orientam, que consolam, que aproximam. A língua tem um poder de vida e de morte, conforme Provérbios 18, 21. Né? E Efésios 4, 29 deixa bem claro que existem palavras que edificam, mas também existem palavras que destroem, que humilham, que ridicularizam, que ameaçam, que acusam constantemente, que diminuem o outro, que provocam. Então, às vezes, uma palavra só, o outro falou, 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 e você joga uma palavrinha só naquele diálogo e aquela palavra ela é provocativa e ela suscita mais ira ainda. Né? Então, falar pouco é importante, mas quando falar, tem que ser palavras que façam a diferença, né? Palavras que ajudem no crescimento ou na resolução daquela crise, daquela situação. Paulo, ele nos aconselha, Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Então, da nossa boca como cristãos, precisam sair palavras que edifiquem. Antes de falar durante um conflito, nós podemos perguntar: o que eu vou dizer vai ajudar na solução ou apenas aumentar o problema? Né? Porque muitas vezes o que eu vou dizer não resolve o problema. E se eu não tenho uma palavra para resolver o problema, o certo, o correto seria ficar em silêncio. Mas às vezes eu sinto uma necessidade de verbalizar, porque de repente vai parecer que eu não sei das coisas. Né? E não é bem assim. Né? Quando você não tem uma palavra para auxiliar na solução, peça a Deus sabedoria, ore ao Senhor, seja sincero com aquela pessoa, né, ou com aquelas pessoas que te procuraram para resolver o problema e deixe bem claro que você vai orar ao Senhor para encontrar a solução. Mas não seja aquela pessoa que sinta, e isso acontece muito, a necessidade de ter que responder para não parecer ser fraco. Ficar em silêncio nunca foi, em nenhum sentido, uma demonstração de fraqueza, e sim de sabedoria. E assim que Jesus agiu, no momento em que ele foi acusado, no momento em que ele estava lá perante os seus acusadores, o que, que ele fez? Ele ficava em silêncio. É porque ele não tinha respostas? Não, muitas vezes ele tinha, sempre ele teve as respostas, mas ele ficava em silêncio, né? E esse silêncio de Cristo é o que deve nos motivar também, em alguns momentos, a ficarmos em silêncio, a sairmos do modo defensivo, né? Porque esse modo, ele não nos ajuda, relacionalmente falando, né? Ellen White, ela enfatiza que a fé cristã deve ser percebida na maneira como nós tratamos as pessoas, especialmente por meio das palavras de bondade e da cortesia, né? O que que ela diz? O amor que Cristo difunde por todo o ser é um poder vitalizante.
Esse princípio mostra que o amor cristão não é apenas um sentimento, mas uma influência capaz de alcançar as dimensões física, mental e espiritual da vida. Colossenses 3,14 deixa bem claro: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, um princípio recorrente nos escritos da irmã White é que a verdadeira religião deve aparecer não somente nas grandes manifestações espirituais, não é só dentro da igreja, em grandes eventos, em missões humanitárias que a verdadeira religião deve aparecer, mas também nas pequenas atitudes diárias, né, no nosso dia a dia. Isso envolve o tom da minha voz, né? Isso envolve paciência, respeito, gentileza, disposição para servir, domínio próprio. Também envolve capacidade de reconhecer erros. Quantas pessoas são orgulhosas e não querem reconhecer os seus erros, né? Quantas pessoas já começam o dia gritando? Então, eu preciso ter todo um cuidado no momento em que eu vou falar com o tom da minha voz. Eu preciso ter todo um cuidado com a minha capacidade de reconhecer que é comum errar, mesmo eu sendo o pastor ou o obreiro da igreja, mesmo eu sendo o presidente de uma associação ou união, é comum errar. Então, eu tenho que reconhecer os meus erros, e isso vai fazer muita diferença na minha vida. O cristianismo ele precisa aparecer na maneira como nós tratamos aqueles que convivem conosco. E aí, meus queridos irmãos, não dá para não deixar de falar mais uma vez da família, né, que são aqueles que estão 24 horas com a gente. Você quer saber de fato quem é você? Pergunte para a sua esposa, pergunte para o seu marido, pergunte para os seus filhos, porque você está com eles 24 horas. E com certeza eles têm um relatório a respeito da sua própria pessoa, né? E é um relatório que pode ser às vezes positivo ou não. E aí cabe a você agora sair do modo de defesa e procurar mudar, né, algo que de repente esteja prejudicando o seu relacionamento. Os relacionamentos saudáveis precisam de respeito, né? Filipenses 2:3. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Amar alguém não significa concordar com tudo, tá? Não quer dizer que eu tenha que assinar embaixo de tudo. Pessoas saudáveis conseguem discordar sem transformar a divergência em um ataque pessoal. Então, pessoas saudáveis, eles têm todo o direito de concordar ou discordar de algo, só que sem atacar. Respeitar significa reconhecer o que o outro possui, né? Por exemplo, quando eu respeito a pessoa que está falando comigo, eu preciso levar em consideração a história própria dessa pessoa, os sentimentos dessa pessoa, as opiniões, os limites, as necessidades, as dificuldades, as capacidades, a maneira particular de compreender, porque às vezes a forma como eu compreendo algo, às vezes não, quase sempre, não é a forma como o outro compreende, né? E eu não posso julgar as pessoas pela minha visão. Na minha visão, eu tenho uma forma de entender. Na visão do outro, ele entende de outra forma e eu preciso respeitar isso, né? Relacionamentos adoecem quando uma pessoa tenta controlar completamente a outra. Isso é muito prejudicial. Relacionamentos amadurecem quando aprendemos a conviver com diferenças sem perder o respeito. Então, eu posso dizer que o meu relacionamento está doente quando eu sou uma pessoa controladora. E isso acontece em todos os aspectos, né? É no ministério, é na família, é no trabalho. Então, às vezes, eu quero ser um controlador, um ditador, dentro de casa, no meu trabalho, na minha igreja, né? Agora, o relacionamento ele só vai amadurecer quando eu aprendo a conviver com as diferenças, sem perder o respeito. Isso faz toda a diferença no nosso crescimento como seres humanos, como cristãos. Conflitos fazem parte dos relacionamentos. Muita gente pensa assim, mas um relacionamento saudável é um relacionamento sem conflito. Isso não é verdade, né? Agora, eu preciso administrar a forma como esses conflitos vão acontecer. Eu posso reagir com reações que podem afastar. Eu posso ser agressivo, aquele silêncio que eu já falei agora há pouco, né? Um silêncio punitivo,
acusações, ironia, tem gente que fica ali no silêncio, mas de forma irônica, desprezo, fuga ou desejo de vingança. Então, essa é uma opção que você tem. Mas, se você quer, de fato, desenvolver respostas mais maduras, use respostas que aproximam, respostas que constroem, que vai ser bom para você e que vai ser bom para com quem você está lidando. Diálogo é fundamental, escuta, aprenda a ouvir. Autocontrole, né? Às vezes aquele que está falando atingiu bem naquele ponto. Respire e conte até 10. Autocontrole. Nunca responda de forma automática, mas pare um pouquinho sempre para pensar. Reconhecimento da própria responsabilidade, negociação, perdão e busca para a solução. Romanos capítulo 12, verso 18 diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, assim, em alguns momentos, pode ser que haja um conflito, mas, se possível, quanto depender de você, tende paz com todos os homens. Nós não podemos controlar todas as pessoas, mas somos responsáveis pela maneira como eu escolho agir. Então, às vezes, mesmo você sendo uma pessoa totalmente equilibrada e tal, alguém vai se irar com você, alguém vai te ofender, alguém vai ser irreconciliável, né? Mas a palavra de Deus não diz assim, olha, você precisa resolver todos os problemas. Não. A palavra de Deus diz assim, se possível, quanto depender de você, tende paz com todos os homens. Então, onde existem pessoas diferentes, existem possibilidades de conflito. O problema não é só existir o conflito, a questão é como eu reajo ao conflito, né? Então, é o que vai fazer uma grande diferença. Eu quero compartilhar com vocês aqui também um comentário de um outro grande escritor, né, que foi John Gottman. Ele foi um grande psicólogo americano, pesquisador, professor, e a sua pesquisa revelou o que ele chama de os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Comportamentos que, quando presentes em um relacionamento, pode levar, né, ao seu desgaste e muitas vezes à separação. Então, os 4 cavaleiros do Apocalipse, da destruição, que ele cita aqui, é a crítica destrutiva, né? Tem pessoas que são peritos nisso e ele fala, não, eu só estou aqui para te ajudar. Mas, na realidade, ele se tornou um perito em criar críticas destrutivas. O desprezo também é muito forte, né? Uma pessoa que tem o hábito de desprezar os outros, é terrível isso, isso coloca o emocional do outro, a autoestima do outro lá embaixo. A defensividade, o que é defensividade? A pessoa não consegue reconhecer sua participação no problema e responde apenas se justificando ou contra-atacando. Tudo que acontece, ele sempre entra no modo defensivo, arruma argumentos para se defender, né, e culpa sempre os outros. Sabe quem fez isso muito bem? Lúcifer, né, que infelizmente hoje é conhecido como Satanás. Outros que fazem isso muito bem foi o nosso primeiro pai, Adão, e a nossa primeira mãe, Eva, né, que já entrou no modo defensivo e disse: não, a serpente que você colocou aí foi que fez isso comigo. E Adão disse: não, mas a mulher que você criou, quer dizer, todos os dois culparam diretamente a Deus. Mas por que você criou ela com esse defeito de fábrica? Né? Foi mais ou menos assim que Adão quis dizer. E olha só o que ela fez. Então eu não tenho nada a ver com isso, eu só sou uma vítima da sociedade. E é assim que muitas pessoas querem agir, né? Sempre se colocando no modo defensivo. E aí tem o bloqueio também. O indivíduo fecha completamente a comunicação e deixa de participar construtivamente do diálogo. Então, existem pessoas que se trancam e não tem mais acordo. Acabou. Né? Eu posso resolver os problemas de alguém que usa esses 4 cavaleiros do Apocalipse? Talvez sim, talvez não. Mas aí eu volto para o slide anterior, né? Cadê? Aqui. Não, não é este. Ah, eu esqueci. Onde deixa bem claro aqui a importância de você ter um autocontrole emocional, trabalhar de forma correta. Vai resolver os problemas de todo mundo? Não, mas o importante é que você
saiu-se como um verdadeiro cristão. A aplicação prática ela é muito simples. O objetivo de uma conversa difícil não deveria ser derrotar o outro, mas compreender o problema e buscar uma resposta saudável. Então, uma conversa que é muito difícil, existem conflitos, né? Os missionários sabem disso. Pessoas que discordam de algum ponto doutrinário, pessoas que estão revoltadas porque acham que o ministério está assim ou está de outro jeito, e muitas vezes essas pessoas vêm para te atacar, né? Para te ofender. E aí, nessa conversa difícil, você, como a pessoa que precisa demonstrar mais maturidade, você não deve se preparar, se munir para derrotar o outro, mas ouça-o, né? E busque compreender o problema, busque uma solução saudável. Se você não tiver uma solução, uma resposta, fique em silêncio, ore com esta pessoa. É o que vai fazer a diferença, é o que vai te ajudar. E aí nós temos aqui um outro pensador que eu quero compartilhar com vocês, que é Marshall Rosenberg, e ele é muito conhecido por um método que ele utiliza, né? É um outro grande psicólogo americano, onde ele utiliza um método chamado de comunicação não violenta. E a comunicação que transforma conflitos em conexão, né? Então ele diz, né, nos seus escritos que a comunicação não violenta não é apenas uma técnica, mas uma forma de se relacionar com respeito, empatia e autenticidade. E aí ele usa os 4 elementos. Nós falamos dos 4 cavaleiros, né, que destroem, mas agora aqui eu quero apresentar os 4 elementos que constroem. Primeiro, observar, né? Descrever aquilo que aconteceu, evitando julgamentos precipitados. Identificar sentimentos, reconhecer o impacto emocional daquela situação. Talvez aquela situação para você não foi tão impactante, mas para o outro foi, para sua esposa, para o seu filho, para o membro da igreja do qual você é responsável, e aí você precisa então identificar. Porque se você diz assim, mas é só isso, então você está demonstrando para o outro que você não valoriza o sentimento do outro. Identificar necessidades, compreender quais necessidades ou valores estão relacionados ao problema. Fazer pedidos claros, em vez de acusar, comunicar de maneira objetiva aquilo que poderia contribuir para melhorar a situação. Então, esses aqui são os 4 elementos que destroem os 4 cavaleiros do Apocalipse ali, né, que infelizmente são atitudes prejudiciais. Então esse modelo favorece uma comunicação menos acusatória, mais orientada para a compreensão e resolução dos conflitos. Por exemplo, você pode comparar o que de repente você vai dizer, né? Você nunca se importa comigo, você está fazendo uma acusação. Mas se ao invés disso, se é o que você sente, você usar essa outra frase aqui, olha. Quando tento conversar e não consigo a sua atenção, sinto-me desconsiderado. Podemos separar alguns minutos para conversar? Você disse a mesma coisa, porém com palavras diferentes, né? Você não acusou essa pessoa, você demonstrou o que você está sentindo. A segunda maneira comunica um problema sem necessariamente transformar a outra pessoa no problema. O maior problema é que nós queremos sempre arrumar um culpado. Então, eu sempre aponto dedos. Aponto o dedo para minha esposa, aponto o dedo para os meus filhos, aponto o dedo para o meu pastor aponta o dedo para o presidente da associação e assim sucessivamente. Então, ao invés de apontar dedos, eu preciso demonstrar para a pessoa o que eu estou sentindo. E se essa pessoa é um cristão, né, com quem eu estou lidando, é um grande amigo meu, ele vai sentir empatia, ele vai dizer, mas o que está acontecendo com o Edson? E aí ele vai emprestar o ouvido dele para que eu possa verbalizar os meus sentimentos. Então isso faz muita diferença. E aí, meus irmãos, não dá para não falar de relacionamentos sem deixar de falar do perdão, tá bom? O perdão nos relacionamentos é fundamental. Perdoar é uma escolha que liberta o coração, restaura os relacionamentos e reflete o amor de Deus. Então, perdoar não significa que o erro não aconteceu. Também não significa chamar o errado de certo, nem eliminar automaticamente consequências e nem permanecer obrigatoriamente em situações prejudiciais. Perdoar é você reconhecer que você também é falho, né? Que você também está disposto a
não guardar aquela mágoa, aquele rancor dentro do seu coração. Nenhum relacionamento humano será saudável sem a capacidade de lidar com erros. Todos falhamos, independente da nossa classificação dentro da sociedade. Você pode ser, na igreja, um membro leigo ou o presidente de uma conferência geral. Todos cometemos erros. Todos podemos ferir alguém, né? Todos também podemos ser feridos. Perdão significa abandonar a vingança pessoal e não permitir que a ofensa governe permanentemente o seu coração. Isso é o perdão. Em algumas situações, reconciliação também exige arrependimento, mudança de comportamento e reconstrução gradual da confiança. É o que vai fazer a diferença no seu relacionamento. Eu já estou chegando ao final, mas eu quero ainda compartilhar algumas dicas sobre como aprender a pedir perdão. Uma das maiores demonstrações de maturidade é conseguir dizer: eu errei, né? Sem acrescentar imediatamente o mais, né? Tem pessoas que dizem assim: não, eu errei, mas você também errou. Então, eu estou reconhecendo o meu erro, mas já acusando o outro. Nunca faça isso. Se você de fato cometeu um erro, não importa se o erro do outro foi maior ou menor do que o seu. Não importa se você tem ou não razão. Você também errou, então admita: olha, eu errei, me desculpe, me perdoe. Nunca acrescente o mas você também errou. Relacionamentos amadurecem quando diminuímos a necessidade de sempre provar que estamos certos. E esse é o mal das pessoas. A maioria das pessoas, eles estão o tempo todo querendo provar que ele está certo. Ah, eu errei, mas você também fez isso. Não, aconteceu comigo, mas você fez pior. E assim a gente vive nesse modo defensivo o tempo todo, sempre numa competição querendo vencer, né? E Tiago 5,16 deixa bem claro: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, né? Então, um pedido de perdão saudável, ele envolve reconhecer o comportamento, né, que não foi legal, assumir a sua responsabilidade, reconhecer que houve consequências, pedir perdão, procurar reparar aquilo que for possível e mudar o comportamento. Este é um pedido de perdão saudável, que nós, como cristãos, precisamos ter. Tem sinais de relacionamentos saudáveis? Tem sim, né? Geralmente eles apresentam respeito, confiança, comunicação clara, capacidade de ouvir, liberdade para expressar sentimentos, limites adequados, responsabilidades pelos próprios erros. Então, um relacionamento saudável, ele não significa perfeição, tá bom? O relacionamento saudável significa existir sempre um espaço para verdade, respeito, crescimento e restauração. Esse é um relacionamento saudável. Você vai cometer erros ao longo da sua jornada, como pai, como esposo, como filho, enfim, como membro da igreja, vai cometer erros assumindo o cargo de missionário, vai sim, né? Mas isso não vai atrapalhar o seu relacionamento, a menos que você entre no modo defensivo. Agora, se você respeita, se você fala a verdade, se você está disposto a crescer e ser restaurado, você sempre vai reconhecer também as suas falhas, vai falar no momento certo, somente o que for o correto, né? Tardio para falar, tardio para irar. É isso que a gente precisa. Bom, e aí tem aqui, já entrando nos momentos finais, uma autoavaliação. Pergunte-se para si mesmo: como eu tenho tratado as pessoas mais próximas de mim? Você não precisa responder aqui, né? Mas faça uma autoavaliação. Como é que eu trato as pessoas mais próximas de mim? Como é que eu trato os meus filhos? Como é que eu trato a minha esposa? Como a esposa está tratando o seu marido? Né? Como você trata o seu amigo, os seus pais? Minha família recebe a mesma gentileza que eu ofereço às pessoas fora de casa? Talvez eu sou uma pessoa extremamente gentil lá fora, e dentro de casa é outro Edson, né? Então, eu estou fazendo a mesma coisa? Eu realmente escuto ou apenas espero a minha vez de falar para contra-atacar? Consigo admitir quando eu estou errado? Tenho facilidade para pedir perdão? Existe alguém contra quem ainda alimento algum ressentimento? Minhas palavras aproximam ou afastam as pessoas? Respeito os limites dos outros? Consigo estabelecer meus próprios limites sem agressividade?
minha vida ministerial está fortalecendo ou prejudicando meus relacionamentos familiares? Esse é um ponto muito importante. Como missionário que você é, missionário leigo ou missionário vocacionado, a sua vida ministerial está fortalecendo ou prejudicando os seus relacionamentos familiares? Porque existem muitos missionários que se gastam e se deixam gastar no trabalho, né, na sua vocação, e infelizmente ele, devido à sobrecarga, ele desconta tudo na família. Quantas histórias de líderes nós já não temos que infelizmente não tem mais a família congregando na mesma igreja que ele, né, vivendo a mesma fé que ele, porque ele se gastou demais lá fora, né, se dedicou demais lá fora e não deu a atenção devida, né, à família. Infelizmente, esta é uma realidade que vivenciamos, né, e que precisa ser corrigida, porque o mesmo trato que você dá lá fora, você precisa dar dentro da sua casa. Isso é fundamental, é importante para que você não perca a sua família. Bom, eu quero aqui lançar para você também um desafio prático. Durante os próximos dias, ouça mais, elogie, reconheça, perdoe, reaproxime-se e ore. Os relacionamentos saudáveis não surgem por acaso, eles são construídos. Você precisa primeiro vencer o seu eu e aos poucos ir fazendo essa construção de relacionamentos saudáveis. São construídos com amor, respeito, escuta, paciência, comunicação, limites, perdão, humildade e graça. E no ministério, a nossa mensagem não é comunicada somente através do público, tá? Ela também é comunicada pela maneira como nós tratamos a nossa esposa, o nosso marido, né? Os nossos filhos, os nossos colegas, os nossos irmãos e até aqueles que discordam de nós, os nossos irmãos de outras igrejas, né? Então eu preciso ter muito esse cuidado. Então a mensagem que eu transmito, ela é comunicada mais pela forma como eu ajo com as pessoas. Isso é o que faz grande diferença. Querido irmão, eu quero te agradecer por estar aqui participando da nossa programação. Serão 12 dias onde nesse período nós estaremos orando pelo ministério, nós estaremos buscando orientações, né, do Espírito Santo de Deus, e que Deus te abençoe, que você possa reconhecer as suas limitações e pedir auxílio do Espírito Santo, que é o único que pode te ajudar, para que você possa se tornar um ser, de fato, relacional, alguém que faça a diferença na sua família, na sua igreja, no seu trabalho. É o meu desejo e seguem as minhas orações. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. 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 Amém.